Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência. Olá, muito boa tarde. Agora 11h46. Você está vendo imagens gerais aí de Itabuna. Nesse momento está fazendo 29 graus, mas o céu está bastante nublado, né? Já até fez um chuvisquinho agora de manhã. Quero ver também imagens de Ilhéus. Olha aí, imagens da Princesinha do Sul, imagens parciais aí da 2 de Julho, do centro e da Baía do Pontal. Agora você está no ar, Bahia Meio-Dia, trazendo as principais notícias do sul e extremo sul da Bahia para você começar a semana bem informado. Um dos destaques de hoje são os atos criminosos que aconteceram no fim de semana aqui em Itabuna. Veículos foram incendiados em alguns bairros. Assunto para Franciele Caetano. Boa tarde, Fran. Oi, Roger. Boa tarde para você e para todos que assistem ao nosso Bahia Meio-Dia. Isso mesmo, 3 veículos foram incendiados na última sexta-feira e um ônibus coletivo sofreu uma tentativa de incêndio que, segundo a polícia, tem ligação com o tiroteio que aconteceu no condomínio Jubiabá. Daqui a pouquinho eu trago mais informações ao vivo com o coordenador de Polícia Civil, Dr. André Aragão. É daqui a pouquinho. Ok, Fran, e aí a gente aproveita e fica sabendo dele também as demais operações que a polícia tem feito, né? Valeu, muito bom. A gente fala também de uma tragédia em Itaém. A avó e neta de 6 anos morreram num trecho de estrada que não era asfaltada entre o distrito de Batinga e Itanhém. As primeiras informações são de que elas estavam na carroceria de uma caminhonete que capotou. E nesta edição a gente vai mostrar o enterro do policial militar da Rondesp Sul em Buerarema. Antônio Elias Matos da Silva, de 31 anos, foi morto na madrugada do último sábado numa troca de tiros no distrito de Pindorama, em Porto Seguro. No enterro, muita comoção. A gente vai mostrar também o incêndio que atingiu uma cabana de praia em Ilhéus, isso na tarde de ontem. O fogo atingiu o telhado da cozinha e foi o maior sufoco. Funcionários e clientes ajudaram a combater as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. A gente fala também da vacinação contra a Covid-19. Ilhéus começou hoje a aplicar a 3ª dose em idosos com 85 anos ou mais. Daqui a pouco, Isabela Freitas traz mais informações para a gente. O avanço do mar preocupa moradores da zona norte de Ilhéus. Eles estão angustiados porque setembro e outubro são meses de previsão de maré alta e isso tira o sossego deles. Eles também reclamam de uma obra realizada pelo Porto de Ilhéus para aumentar a profundidade do canal por onde passam os navios. Os moradores dizem que isso vai agravar o avanço da maré nos bairros São Miguel e São Domingos. Você também vai ver que um Centro Público de Economia Solidária foi inaugurado em Porto Seguro e vai beneficiar 21 municípios do extremo sul. O objetivo é de oferecer suporte e consultoria a microempreendedores e ajudar na distribuição dos produtos da região para outras cidades. Você pode participar também do BMD usando a hashtag BMDTV Santa Cruz no Twitter. Basta mandar uma mensagem ou comentar as nossas reportagens. Eu estou aqui esperando a sua participação. O BMD, a sua melhor e principal companhia na hora do almoço, já está no ar. Fique com a gente. A Polícia Civil está investigando de onde partiu a ordem para atos criminosos que aconteceram no fim de semana aqui em Itabuna. Veículos foram incendiados em alguns bairros. Isso aconteceu depois de uma ação policial realizada na sexta-feira no bairro Ferradas. Franciele Caetano está na delegacia e traz informações para a gente. Então, há essa possibilidade, não é, Franciele, de ter sido uma retaliação dos criminosos, então, né? Oi, Roger. É justamente isso que a gente vai saber aqui com o doutor André Aragão. Desde a sexta-feira que a Polícia Civil vem investigando, foram 3 ataques em 3 bairros diferentes, no bairro
Santo Antônio, na Avenida Ilhéus, no centro da cidade, e também no bairro Zildolândia. Um caminhão-baú que chegou, os bandidos abordaram aí os donos desses veículos, mais ou menos com as mesmas características. Os 2 veículos pequenos foram 2 homens em uma moto e o caminhão-baú, um homem em uma outra caminhonete que abordou, atirou contra o veículo e colocou fogo. E um 4º veículo também sofreu uma tentativa de incêndio, que foi um ônibus coletivo aqui às margens do semianel rodoviário, perto do bairro Califórnia, mas felizmente uma viatura da Polícia Militar ia passando perto do local e impediu que esse ônibus aí fosse incendiado. Boa tarde, doutor André, seja bem-vindo aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E a comunidade, está amedrontada. Hoje eu passei por alguns pontos da cidade, as pessoas se sentindo inseguras, porque assim, a gente ouve alguns casos de violência na cidade, mas daí chegar a atacar um ônibus, é uma situação assim um pouco, vamos dizer, nova aqui no nosso município. Explica pra gente de onde pode ter partido, esses ataques, se tem alguma relação com a situação que houve no condomínio Jubiabá na manhã de sexta-feira. Boa tarde, Roger, boa tarde a todos. De fato, pegando o gancho da sua última frase aí, a situação que ocorreu em Itabuna, como você falou, com veículos incendiados, tem tudo a ver com o que aconteceu no condomínio de Jubiabá, no bairro Nova Ferradas. Nós estávamos em diligência lá no bairro Nova Ferradas, no condomínio de Jubiabá. A viatura da DEAN estava lá para entregar intimações, quando foi alvo de disparo de arma de fogo. 2 elementos efetuaram disparo de arma de fogo em direção à viatura. De imediato, os policiais desceram do carro, e iniciaram uma perseguição a esses 2 elementos. Equipes da Polícia Civil e guarnições da Polícia Militar foram chamadas de imediato para dar esse apoio. E um dos elementos foi baleado, mas mesmo assim conseguiu fugir. E fizemos várias diligências no local na sexta-feira. Sexta-feira, durante o dia todo, nós ficamos no condomínio de Jubiabá. Efetuamos prisão em flagrante, com apreensão de drogas, de arma de fogo e munições. Fizemos várias incursões lá na zona rural, na mata, onde os indivíduos se esconderam. E os criminosos, o crime organizado, a fim de tirar as viaturas do condomínio de Jubiabá, começaram a efetuar vários disparos de arma de fogo em vários bairros da cidade. Houve uma determinação da liderança da organização criminosa para que os traficantes de outras localidades cometessem crimes com a finalidade de a gente sair do condomínio, porque estava causando realmente muito transtorno à criminalidade local. E isso aconteceu aí, os incêndios, que foi uma coisa muito grave, como também vários disparos de arma de fogo em várias localidades aí, com a finalidade principal de tirar as viaturas do bairro Nova Ferradas. Isso foi o que aconteceu de verdade, não houve, como dito aí, abuso por parte das policiais, muito pelo contrário, o que a gente quer é tirar os criminosos lá do condomínio, que a gente sabe que é um local que é utilizado para guardar arma de fogo e drogas. Certo. Essas ações aí, por parte dos bandidos, foi registrado também no sábado, domingo, ou se resumiram mesmo na sexta-feira? Não, assim que, no final da tarde, a equipe da Polícia Civil e as guarnições da Polícia Militar se retiraram do bairro, cessou esse comando aí, essa ordem de atear fogo em carros, etc. Infelizmente, as pessoas que foram vitimadas com essa situação foram escolhidas, infelizmente, por azar, iam passando no local e foram realmente vitimadas aí por um infortúnio, realmente. Certo. Roger tem uma pergunta lá do estúdio para o senhor. Pode falar, Roger. Eu quero saber do delegado se as investigações sobre esta ordem, partida do comando desses criminosos, se eles já sabem de onde foi, se teria sido do presídio, por exemplo. Sobre as ordens, de mandarem aí, efetuarem esses ataques, se vocês já sabem se pode ter sido do presídio ou de algum outro lugar, qual seria essa organização criminosa responsável? Sabemos tanto quem foram os executores, dos tiros contra a equipe da Polícia Civil, um indivíduo do vulgo Ricardinho, outro vulgo Léo do Barco, já são conhecidos da Polícia Civil, são foragidos da cadeia pública de Itapetinga, são foragidos de lá. E sabemos que eles 2 estavam na ação contra a equipe da Polícia Civil, os mandantes também. Nós sabemos, no entanto, os mandantes não podemos declinar os nomes, porque há uma investigação em curso. E em relação aos executores, não, a gente pode declinar o nome, tem mandado de prisão expedida já pela
Justiça de Itapetinga, né? São criminosos conhecidos da polícia. Os mandantes a gente vai investigar profundamente, porque houve realmente esse comando, né? De que fizesse isso, etc. e tal, e a gente vai investigar profundamente esse caso. Certo, tudo ligado ao tráfico de drogas também, né? Assim, no Jubiabá foi apreendida a quantidade mais ou menos de 11 quilos, como o senhor disse, isso. E na quinta-feira também teve uma apreensão grande, um laboratório que vocês conseguiram identificar. Também tem alguma ligação, Não, doutor? a ligação realmente que eu te falei sobre esse ataque lá e o revide da Polícia Civil no momento que foi atacado, né? E a intenção dos criminosos, quando as várias viaturas da Polícia Militar e Civil chegaram em apoio aos colegas lá, então os criminosos ficaram acuados lá e resolveram dar esses ataques aí, mas as forças de segurança já se reuniram, né, e com certeza a gente vai dar uma resposta aí a esse crime organizado. Certo, e a população pode ajudar, né? Caso alguém saiba de alguma coisa, algum desses envolvidos aí que atiraram contra a polícia, pode entrar em contato? Pode, né? E a denúncia é fundamental, pode ligar aí para 181, 197, 190, são vários canais de comunicação. A população pode ficar tranquila em relação a esse tipo de coisa que aconteceu sexta-feira, que não vai acontecer mais, foi realmente uma questão pontual, como eu já expliquei, e a gente espera que agora a gente possa prender os responsáveis por isso. Certo. Obrigada pela sua participação aqui. Roger, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Franciele. Eu vou dar agora um exemplo de como a denúncia anônima pode sim ajudar a polícia a resolver situações de tráfico de drogas e de violência. Olha só, em Ilhéus, a Polícia Militar apreendeu cerca de 12 quilos de maconha em tabletes no bairro Teotônio Vilela. Isso foi depois de uma denúncia de que um homem armado estaria retirando objetos de uma casa. Mas ao chegar ao local, o homem fugiu. A droga foi apresentada na delegacia. Foi enterrado este fim de semana em Buerarema o policial militar Antônio Elias Matos da Silva, de 31 anos. No cortejo até o cemitério, amigos, parentes e colegas do PM se despediam de Antônio Elias Matos da Silva, de 31 anos. O policial da Companhia Independente de Policiamento Tático da região sul, Rondesp Sul, foi morto em Porto Seguro na madrugada do último sábado. Ele e outros policiais estavam fazendo uma ronda no distrito de Pindorama quando se depararam com homens armados na rua. Começou uma troca de tiros e Antônio Elias foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos. 2 bandidos morreram no confronto. No enterro do policial, no sábado à tarde, em Buerarema, muita comoção. Antônio Elias tinha 6 anos de corporação, era casado, deixou 2 filhas e a mulher grávida, uma tragédia. Vamos mudar de assunto, hein? Um centro público de economia solidária foi inaugurado em Porto Seguro. A ideia é oferecer apoio e consultoria a microempreendedores de 21 cidades do extremo sul e ajudar na distribuição dos produtos da região para outras cidades. Josiane confecciona móveis e estofados decorativos usando pneus. É uma forma de gerar renda e ainda contribuir com a preservação do meio ambiente. Ela faz esse trabalho há 4 anos e conta que sempre teve dificuldade para divulgar e vender as peças. Obstáculo que ela está vencendo com a ajuda dos consultores do CESOL, Centro Público de Economia Solidária. É uma economia que vem para poder mudar a vida de pequenos produtores, de artesão. Então, a minha vida vai mudar, porque pelo fato de eu ter a oportunidade de expor na loja como assessor, né? Para mim vai mudar tudo. Na Bahia, existem 15 centros como esse. O que fica aqui em Porto Seguro já oferece apoio a 22 microempreendedores da região do Extremo Sul, mas tem capacidade para dar suporte e consultoria a até 88. O CESOL é um instrumento público do governo do estado da Bahia, por meio da CETRE, para poder auxiliar nessa assessoria socioprodutiva, na atividade também de organização e comercialização dos produtos e serviços, que irá beneficiar 21 municípios, cerca de 1.500 famílias aqui nessa região. Então é um instrumento importante para, através das associações cooperativas, participar de uma forma ativa e organizada na comercialização dos seus produtos e serviços. Como aqui a prestação de serviço ela é toda gratuita, então o espaço é colaborativo, onde os artesãos trazem os produtos e colocam aqui não só os artesãos, mas também quem trabalha com produto de agricultura familiar, é um espaço onde ele pode estar se tornando orgânico a partir da própria colaboração entre cada empreendimento. A ideia nossa é que a gente possa dar esse suporte, e isso valida todo o potencial que o artesão e os empreendimentos têm. Além dos microempreendedores, o CESOL auxilia produtores agrícolas e artesãos,
dando orientações de como regularizar o empreendimento, noções de rotulagem, de preços e até na formação em associativismo. Tudo isso por meio de consultorias individuais e oficinas. Dá o serviço de design gráfico, jurídico, administrativo, a gente vai estar na linha de frente para ver preços de custo variável, para ajudar esses empreendimentos a crescerem e também na parte de distribuição, ver mercados, hotéis, para a distribuição desses produtos. A gente está querendo expandir. Como a gente também tem a Rota Solidária, a gente pretende mandar para outras regiões, que é Juazeiro, Salvador, Itabuna. Então, são esse tipo de prestação de serviços. E num espaço de economia solidária, é muito importante a participação e a colaboração de todos os envolvidos. No CESOL aqui de Porto Seguro, cerca de 22 microempreendedores já aderiram ao centro e estão participando ativamente. Uma dessas pessoas é a Osiene. Foi ela que fez toda essa decoração aqui do CESOL. Ela idealizou e deixou tudo prontinho do jeito que está. Como é que foi para você, Osiene, participar desse momento? Para mim foi uma honra, né? Expor os nossos produtos e ser convidada para participar, né? Desse momento que vai ficar para a vida toda em meu coração. Então, estou muito orgulhosa, estou muito feliz. Para que haja integração entre os centros de economia solidária de toda a Bahia, o CESOL de Porto Seguro também está expondo produtos de Ilhéus e Itabuna. A ideia é que esses produtos sejam vendidos em cada loja de centro público e a gente ter aí produtos que vêm lá de Irecê para ser vendidos aqui, assim como produtos de Itabuna, os chocolates, os licores de chocolate, as geleias, mostrando essa diversidade que a Bahia tem, né? Então, mostrando que cada território tem de seu potencial. A exemplo lá de Irecê, que tem um flocão muito famoso, e vi produtos, o café da Chapada, produtos de vários territórios, fortalecendo cada vez mais a rede da economia solidária. O CESOL da Terra-Mãe do Brasil funciona na Passarela do Descobrimento, de 8 da manhã às 11 da noite. Um ponto importante de encontro, principalmente a partir das 15 horas, esse local aqui é bastante movimentado, e a loja aqui do CESOL, que além da exposição dos produtos, das pessoas, dos empreendimentos públicos, que são cerca de 88, né, que serão beneficiados, vai ter a oportunidade aqui de comercializar os seus produtos e serviços para geração de emprego e renda aqui na nossa região. A torre, que estava assustando moradores do bairro Manuel Leão, aqui em Itabuna, já foi retirada. Nossa equipe esteve no local e fez estas imagens. A gente mostrou a situação em nossos telejornais. A torre estava inclinada e balançando muito. A torre pertence a Claro e estava em processo de desmobilização. Na época, a operadora disse que vinha monitorando atentamente o caso e que obedecia a rígidos padrões de segurança na operação de sua rede aqui no município. Gente, teve um acidente na BR-415 na saída de Ilhéus para Itabuna, envolvendo um táxi. As primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual são de que o acidente foi na madrugada. De acordo com o motorista, que não se feriu, um dos pneus estourou e ele perdeu o controle da direção. O carro acabou batendo num poste. O carro ficou no local até que a Coelba desligasse a energia para evitar choque elétrico. O motorista estava sozinho no veículo e não se feriu. A Coelba informou que já fez a substituição do poste e que o fornecimento de energia não foi afetado. Vamos dar uma olhadinha como é que está nesse momento o trânsito nesse local. Ó, dá para ver o seguinte, que uma das pistas já está liberada, só que óbvio que por ter ficado parada há tanto tempo, o trânsito está lento. A outra pista, aqui, a pista que corresponde ao lado que o poste caiu e que a Coelba teve que intervir, continua com o trânsito parado, que é exatamente aquela pista da saída de Ilhéus para Itabuna. Na outra, o trânsito está muito lento. Então, se você vai sair de Ilhéus, é bom procurar uma outra rota de saída, porque essa daí está bastante complicada aí. Imagens do nosso cinegrafista Maurício Catita. No próximo bloco, tragédia em Itanhem. A avó e neta de 6 anos morreram num acidente na BA-290, num trecho de estrada que liga o distrito de Batinga a Itanhem. As primeiras informações são de que elas estavam na carroceria de uma caminhonete que capotou. E ainda, vamos falar da maré alta este mês em Ilhéus. Os moradores da Zona Norte estão preocupados com o avanço do mar que já causou muita destruição por lá. Agora, 12:05,
Bahia Meio Dia vai para um intervalo, mas volta rapidinho. O Bahia Meio Dia volta falando de um acidente no extremo sul do estado. Foi na BA-290 entre o distrito de Batinga e Itanhaém. A avó e neta morreram. De acordo com a polícia, Nelita de Souza Santos, de 53 anos, e a neta, Nicole Santos Souza, de 6 anos, estavam na carroceria de uma caminhonete que capotou. As primeiras informações são de que o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. A mãe da criança, que estava no interior da caminhonete, ficou ferida e foi levada para o Hospital Municipal de Itanhaém. Os corpos da avó e da neta foram encaminhados para o IML de Teixeira de Freitas. Que tragédia, né? Tiroteio durante velório em Eunápolis. 3 homens teriam chegado atirando. Houve reação e 5 pessoas ficaram feridas. Vou falar com a repórter Thaisa Moura, que está lá acompanhando essa situação. Thaisa, quais são as primeiras informações? Boa tarde. Boa tarde para você também, Roger, para todos que nos assistem. Tudo isso começou na noite do último sábado, viu? Estava acontecendo uma festa daquele tipo paredão ali no bairro do Parque da Renovação. Um dos integrantes que estavam aí nessa festa se chamava Jardel. É um homem que já tinha envolvimento em um homicídio que teria sido praticado em março do ano passado, de 2020, e estava foragido aí da polícia. Ele foi para essa festa. Chegando lá, ele foi reconhecido por algumas pessoas de uma outra facção que tinham já ameaçado ele de morte por conta da participação desse homicídio em março de 2020. Ele foi alvo de alguns disparos e acabou morrendo. Ontem, no velório dele, já realizado em outro bairro aqui de Eunápolis, no bairro Sapucaíra, já na saída ali para Itabuna, né, estava acontecendo um velório lá, quando de repente alguns homens chegaram de moto e começaram a atirar. Como a família cigana e tinha algumas armas dentro de casa, eles ficaram revidando o ataque. E nessa troca de tiros aí, 5 pessoas foram atingidas. 2 eram desses rapazes que chegaram atirando, outras 2 dessa família que estava velando o corpo do seu ente querido, e uma pessoa era também amiga dessa família. A polícia acredita que pouco antes desse ataque, integrantes da família da pessoa que havia falecido teria comentado que integrantes dessa outra família que atacou poderia ter relação com a morte do Jardel. E aí, por conta disso, aconteceu essa troca de tiros lá no momento. Todas as pessoas feridas, elas foram levadas para o hospital e foram aí medicadas e já estiveram alta, porque os disparos não atingiram aí órgãos letais. De acordo com a polícia, elas não correm risco de morrer. A polícia fez apreensões ali na casa onde estava acontecendo o velório e conseguiu encontrar 5 armas. As armas, elas estavam registradas e a pessoa que disse ser dona dessas armas, ela tinha aí um registro de caçador. A polícia disse que vai continuar investigando esse caso e a qualquer momento, Roger, a gente pode ter mais informações. É com você no estúdio. Olha, Thaisa, preocupante o nível de violência desse fim de semana. Não foi só aí não, aí em Porto Seguro, aqui em Itabuna, em Ilhéus, em Salvador, um absurdo. Mas muito obrigado aí pelas suas informações, viu? Tem previsão de maré alta neste mês de setembro e os moradores da Zona Norte de Ilhéus estão preocupados com o avanço do mar, que já destruiu casas e que ameaça invadir a BA-001. Eu fui até lá com o cinegrafista Marcelino Silva e conversei com alguns destes moradores. Confira na reportagem. Os meses de março e abril no primeiro semestre e setembro e outubro no segundo são períodos em que são esperadas as marés mais altas do ano no litoral sul da Bahia. Segundo especialistas, isso acontece por causa da força gravitacional maior que a Lua e o Sol exercem em períodos em que esses 2 astros estão alinhados com a Terra. Esses são dias em que a ansiedade e o medo tomam conta de quem tem casa na frente da praia nos bairros São Miguel e São Domingos, em Ilhéus. Ao longo dos últimos anos, várias casas já foram destruídas pela força das marés. Dona Luzia teme que a dela seja a próxima. Com recursos próprios, ela já construiu contenções e tenta retardar o que parece quase impossível.
eu não consigo dormir. Eu tenho medo que eu moro aqui sozinha nessa casa, não tenho filho, não tem ninguém aqui por mim. Os vizinhos já perderam casa, já foram embora, estão desesperados. É 30 anos que eu moro aqui. E 30 anos que a gente pede socorro. Mas não são somente as casas que estão sendo levadas e destruídas pela força do mar. O bem público também. Ao longo dos anos, ruas desapareceram e agora até a BA-001 está sendo ameaçada. Olha só o que falta para o mar chegar na pista. Agora mesmo aqui, ó, já vai chegar na pista. E a gente não tem nem um paliativo para esse ano. A gente não teve nenhum paliativo. Já teve casas que caíram, né? Semana passada mesmo a maré alagou isso aqui tudo. Tinha muitas pedras aqui, ó. Essas pedras pequenas aqui, ó. Tava tudo lá na pista. O pior para eles é que, pelo cronograma passado pelas autoridades responsáveis, uma ação não deve vir por agora. O estudo está previsto a começar daqui a 2 meses. São 6 meses de estudo. Te pergunto, será que a maré vai esperar estudo? As casas estão indo embora. O São Miguel está perdendo casa, o São Domingo está perdendo casa. E o estudo nem começou. A próxima maré talvez não tenha casa para eles fazerem estudo. Desde quando vem sendo procurada uma solução para o problema do avanço do mar neste trecho de praia do litoral norte de Ilhéus, que a ação que melhor deu resultado foi a construção destes espigões, como são chamadas essas contenções de pedras. Os moradores acreditam que é por causa desses espigões que muitas casas ainda estão de pé. Os moradores daqui só não sabem até quando, sem manutenção, os espigões vão conseguir conter o avanço do mar. Até 2010 era possível chegar de carro até aqui, mas agora o piso superior já foi quase que totalmente destruído e o mar já ameaça romper a estrutura em pelo menos 3 partes. Eram 5, hoje em dia só tem 4, porque o primeiro, lá na rotatória, ele já foi destruído. E os outros que estão adiante, né, daqui para lá, também estão sumindo. Eles colocaram as pedras, fizeram cais, mas não fazem contenção corretamente, que deveria ser feito, não fizeram nenhuma vez. A Zona Norte está pedindo socorro. Além de soluções e até mesmo paliativos não estarem no radar da comunidade do São Miguel e do São Domingos, eles temem que o problema se agrave não só pela ação da natureza. O medo dos moradores é que uma obra para aumentar a profundidade de um canal, por onde passam os navios que vão para o Porto do Malhado em Ilhéus, a cerca de 3 quilômetros da comunidade, piore ainda mais o avanço do mar. E nessa dragagem que vai acontecer agora, o nosso medo é que se repita o que aconteceu em 2015. Houve uma maré fortíssima, várias casas foram destruídas e agora estão dragando o porto de novo. A Codeba fez uma reunião com a gente aqui no início de agosto, simplesmente para dizer que o porto ia ser dragado, que vai ter um biólogo ali na ponta do espigão para parar a dragagem quando passar uma tartaruga, mas para proteger o homem, para proteger as nossas casas, ninguém se importa. Em nota, a Codeba, a Companhia das Docas do Estado da Bahia, informou que há 2 anos o Porto de Ilhéus vem perdendo capacidade de movimentar grandes volumes de carga e que receber navios de passageiros por causa da redução da profundidade em determinados pontos do canal de acesso. Disse ainda que a obra de dragagem de manutenção é periódica e que é feita para limpar os pontos de profundidade e restabelecer as condições originais de licenciamento do porto de 10 metros e que, por isso, não prevê aprofundamento do canal. Disse também que o material dragado é muito pouco para causar interferência na movimentação das marés e que será levado para o alto mar, a cerca de 13 quilômetros da costa. Nós também pedimos um posicionamento da Prefeitura de Ilhéus, mas até o momento não tivemos retorno. Uma família de Ilhéus está procurando por Chayane Mota Gama, de 18 anos. Ela é moradora do bairro Iguape. Está desaparecida desde a última sexta-feira, quando foi vista pela última vez saindo de um curso no centro da cidade. A família já registrou o desaparecimento na delegacia, mas até agora nenhuma notícia. Se você aí de casa tiver alguma informação, ligue para a Polícia Civil no 197. Ainda dá tempo de participar do BMD. Mande para a gente uma mensagem ou comente nossas reportagens através da hashtag BMDTV Santa Cruz no Twitter.
A gente aguarda aí a sua participação. A seguir, tem os detalhes de 2 incêndios. Às margens da BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca, um incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis. O trabalho de combate às chamas demorou cerca de 8 horas. Sufoco também na Praia dos Milionários, na zona sul de Ilhéus. O teto de uma cabana pegou fogo ontem. O fogo atingiu o telhado da cozinha e, por sorte, não se espalhou para outros pontos do estabelecimento. Continue com a gente, o Bahia Meio Dia volta já já. E a gente volta desse intervalo para falar da situação na BR-415, na saída de Ilhéus para Itabuna. Olha só, o veículo que bateu, né, nessa madrugada já começou a ser retirado. Ele estava com a frente toda embicada para a área do mangue, né? E já foi puxado, já está todo em cima da pista aí, mais ou menos no acostamento da pista, um acostamento bem pequeno. E o trânsito, que está completamente interrompido numa das vias, já está sendo liberado aos poucos. Provavelmente o trânsito de um sentido foi parado e agora foi liberado no sentido de Ilhéus para Itabuna. Por isso ele está muito lento, está sendo feito aos poucos, porque o veículo continua no local e o veículo da concessionária de energia elétrica ainda está atravessado na pista para fazer a remoção do poste que foi danificado. Gente, susto ontem na Praia dos Milionários, na zona sul de Ilhéus. O teto de uma cabana pegou fogo. Foi à tarde, por volta das 2 horas. Vídeos estão circulando nas redes sociais. O fogo atingiu o telhado da cozinha e, por sorte, não se espalhou para outros pontos do estabelecimento. Funcionários e clientes ajudaram a combater as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ainda bem que ninguém se feriu. Muita sorte mesmo, né? Porque a gente sabe que esse teto de palha aí, de piaçava, rapidamente o fogo se alastra. Agora, olha, um outro incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis às margens da BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca. Foi no início da noite de sexta-feira. O Corpo de Bombeiros foi chamado. O trabalho de combate às chamas contou com o apoio da Polícia Militar. A equipe demorou cerca de 8 horas para apagar totalmente o fogo. A causa desse incêndio está sendo investigada. Ninguém ficou ferido. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Eu falo sobre os casos de Covid-19 em escolas da rede estadual. Na última sexta-feira, a gente falou sobre a suspensão das aulas no Colégio da Polícia Militar em Ilhéus e nos colégios estadual e CETEP aqui em Itabuna. Sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora do Núcleo Territorial de Educação, Leninha Villanova. Leninha, você tem uma orientação aí para que as pessoas tenham cuidado com relação à Covid e que compreendam que as escolas estão seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Educação, né? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, Roger, quem tem seus filhos, seus responsáveis, alertar sobre os sintomas, tentar diferenciá-los nesse tempo frio, mas, sobretudo, não encaminhar a escola se tem algum sintoma, se alguém da família testou positivo, sinalizar a vigilância, para que a gente não tenha casos de contaminação, de transmissão dentro da escola, porque na escola, Roger, a gente está tendo todo o cuidado, os protocolos são validados. Prova disso é que a gente já tem mais de um mês de aula e os índices estão abaixo daquilo que poderia acontecer se não tivesse o protocolo rigidamente aplicado na escola. Ou seja, eu lembro que na semana passada a gente falou de um caso aqui, onde foi diagnosticado um caso de Covid entre um aluno, mas a família dele estava também com Covid, pelo menos parte dela. Ou seja, esse aluno não deveria ter saído para a escola. É esse tipo de cuidado que você quer que a família tenha, não é, Leninha? Isso, Roger. A gente precisa que a família tenha esse cuidado. Se alguém da casa testou positivo ou alguém que esse estudante teve contato, ele não pode ir à escola e precisa ser avisado. A escola precisa ser avisado, porque o comitê gestor vai sentar e vai analisar se aquele estudante teve contato com alguém. Se teve, então já suspende 10 dias até o resultado sair. Então, foi o caso, a gente tem hoje em Itabuna 2 escolas suspensas, né? Essa segunda
é uma novidade para vocês, porque foi há poucos minutos, que é o Colégio Modelo de Itabuna. Nós pedimos uma testagem à Vigilância Sanitária do Estado e do município, Domilene e Maristela, para fazer. A gente identificou 2 pessoas na escola, então há pouco tempo agora, meia hora, a gente suspendeu as escolas do Modelo para poder analisar os casos que a gente ainda está testando. Hoje a gente tem o Félix, o Modelo e o Estadual e o CETEP ainda suspensos por conta de casos de Covid. Nesse caso que você relatou agora, que suspendeu agora, é uma turma ou toda a escola? Roger, a gente está suspendendo toda a escola, porque quem faz essa análise é o comitê gestor. Por que toda a escola? Porque o estudante estava em um turno, mas a professora também que testou positivo, ela estava em um turno, mas teve contato com funcionários que esteve nos 3 turnos. Então a gente suspende e pede para testar. Por segurança, Roger, a gente prioriza a vida, entende? Por segurança, a gente fecha, vai para o remoto e até fazer essa chamada da vigilância. A vigilância, então, faz o teste, em 3 dias a gente sabe se permanece ou se retorna ao híbrido. Isso é importante, né? As aulas não foram suspensas, elas deixaram de ser presenciais e passam a ser remotas. Isso, não é isso? Isso. Outra coisa, Leninha, eu quero saber de você se a família, a orientação é que a família, ela seja, ela suspenda a ida do aluno para lá assim que ele tiver sintomas gripais ou só se tiver um diagnóstico fechado de Covid? Sintoma, Roger, porque a gente tem o protocolo que ele identifica o sintoma e depois a gente identifica a testagem positiva. Então, no sintoma, a escola precisa comunicar, a família precisa comunicar à escola e providenciar, ir na vigilância sanitária, sinalizar. Se tiver dificuldade, nós fazemos isso e já fazer o teste de imediato. Em 2 dias, 3, a gente vai saber se foi uma gripe ou se de fato. Porque com a vacina, Roger, as pessoas também estão assintomáticas. Então, quando aparece um sintoma, a gente precisa ter bastante cuidado sobre ele. Eu vou pedir a Leninha, sim, para ela pontuar direitinho, para a gente recapitular as escolas que estão com aulas suspensas. Primeiro aqui em Itabuna, Leninha, por favor. Em Itabuna eu tenho o Félix Mendonça, porque a gente fez uma testagem coletiva e deu um número de estudantes, então a gente precisa concluir a testagem lá com todos. Então eu tenho o Félix, eu tenho o estadual, que funciona dentro do prédio do CETEP, então por conta disso o CETEP também está com aula remota, e o Modelo de Itabuna, que há pouco instante o comitê gestor fez a ata também suspendendo para o remoto. E no caso de Ilhéus? Ilhéus eu tenho o CPM de Ilhéus, eu tenho o Paulo Américo de Oliveira, o CEP Nelson Chau, o Iguape e o CEP Álvaro Melo. Ilhéus eu tenho mais, mas essa semana já retornam 2 escolas, porque ainda estou em 3 escolas com suspeitas, mas é como eu te falei, na suspeita, se for um canal de transmissão, a gente suspende, porque a gente prioriza a vida. A vigilância continua, não só de vocês, mas das famílias, dos próprios alunos, todos tendo que ter todo o cuidado. Leninha, muito obrigado, a gente sabe aí do seu empenho e você ter parado o carro aí para poder nos atender. Ficamos agradecidos com essa sua presteza e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. As ordens, viu? Ok. Olha, morreu hoje no Hospital Calixto Midles de Filho, em Itabuna, o empresário Ailton de Melo Messias, de 85 anos. Ele, que já foi provedor da Santa Casa e presidente do extinto Grupo Messias de Supermercados, estava internado desde o dia 26 de agosto com problemas cardíacos. O velório é no SAF e o enterro está previsto para as 5 da tarde. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia, a Prefeitura de Itabuna e a Associação Comercial lamentaram a morte do empresário que tanto contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Aqui em Itabuna, começou hoje a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para adolescentes a partir de 16 anos. Pela manhã, a procura estava bem tranquila nas unidades básicas de saúde. À tarde, a vacinação recomeça daqui a pouco, a 1h, e vai até às 4 da tarde. Em Ilhéus começou hoje a aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 para idosos com 85 anos ou mais. E Isabela Freitas traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Isabela, boa tarde.
Oi, Roger, boa tarde. Viu uma terceira dose que iniciou a partir de hoje aqui em Ilhéus. Essa vacinação está sendo aplicada na Cruzada Bem pelo Bem, que fica ali no bairro Boa Vista. Agora tem um detalhe, apenas para pessoas, para um público a partir de 85 anos, que já tomou a imunização completa de 2 doses de qualquer vacinação contra a Covid-19, que tenha pelo menos 6 meses da última aplicação. Então, esses idosos precisam se deslocar até a Cruzada Bem pelo Bem, sempre das 8 da manhã até as 2 da tarde, com um comprovante de vacinação, documentação pessoal, para que eles possam receber essa terceira dose. Essa terceira dose começou a ser aplicada hoje, está sendo do imunizante Pfizer, e foi bem tranquilo, viu, nesse primeiro dia. Pouca fila, movimentação rápida, alguns idosos que chegaram até o local, que não tinham muita mobilidade, foram imunizados no próprio carro. Então, as pessoas que têm a partir de 85 anos podem ir à Cruzada Bem pelo Bem para receber a terceira dose, claro que já tiver 6 meses da aplicação da dose anterior, das 2 doses, completando o cartão vacinal. Ok, Isabela, muito obrigado por essas informações. Super importante essa turma ficar aí também atenta, no caso as famílias principalmente, né, estarem atentas aí para a vacinação dessas pessoas com 85 anos ou mais. Agora a gente abre espaço para a participação de uma telespectadora. É uma moradora do bairro Nelson Costa, na zona sul de Ilhéus. Ela mandou essas imagens para a gente, reclamando do esgoto a céu aberto na rua onde mora, a rua Erval Soledade. Segundo conta, a rede de esgoto está entupida na rua ao lado, a rua Jasmim, provocando essa situação aí. A moradora diz ainda que o problema existe há mais de um mês e pede uma solução urgente, porque nem ela, nem os vizinhos aguentam mais conviver com esse problema. A gente, claro, foi em busca de uma resposta para essa situação. A Embasa disse que hoje à tarde uma equipe vai ao local para resolver o problema. Ficar de olho, hein? Nossa telespectadora aí, muito obrigado por interagir com a gente. Agora, vamos conferir como é que estão as vagas de emprego aqui em Itabuna pelo Cine Bahia. Vamos lá para o nosso blog do emprego? Está aqui. Agora temos uma vaga para operador de caixa. O candidato ou a candidata precisa ter ensino fundamental completo, não precisa comprovar a experiência, mas tem que morar aqui em Itabuna. Essa vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Temos também uma vaga para auxiliar administrativo, também uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência, e o candidato ou a candidata tem que ter ensino fundamental completo, não precisa comprovar a experiência, mas precisa morar em Itabuna ou Ilhéus. Uma vaga para supervisor de vendas externas. O candidato ou a candidata tem que ter ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses, atuar com vendas de produtos alimentícios e ter carro ou moto e CNH A, B ou CNH categoria B. Uma vaga para motorista, com ensino médio completo, experiência de 6 meses e morar em Itabuna, CNH A ou D. Tem também, aqui a gente encerrou com Itabuna, com Ilhéus, com Itabuna. O saque aqui é no shopping e o agendamento é pelo aplicativo Saque Digital ou pelo site saquedigital.ba.gov.br. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção aí para a documentação necessária, RG, CPF, carteira de trabalho, a CNH, se tiver, e os comprovantes de residência e escolaridade. Uma notícia sensacional. 2 canoístas da região foram premiadas num evento internacional neste fim de semana. Das 2 canoístas da região, que é a Evelyn Gomes, de Itacaré, e Radija Ferreira, de Maraú. Elas disputaram um evento na República Tcheca, o Olympic Hops Regata. Evelyn subiu ao pódio 2 vezes. A primeira pelo C1 200 metros e também no C2 200 metros ao lado de Radija Ferreira. Foram 2 medalhas de bronze conquistadas pela canoagem brasileira. Estiveram presentes diversos atletas de várias partes do mundo. O Brasil contou com 3 canoístas que fazem parte da equipe nacional permanente no Capitólio de Minas Gerais. Um baiano daqui da região foi destaque ontem no Esporte Espetacular da Rede Globo. O equilibrista Matheus Vidal, de Itamaraju. Ele quebrou o recorde brasileiro de highline em Magé, no Rio de Janeiro. Matheus percorreu 1 quilômetro em cima de uma fita esticada entre o Morro do Brejo e 2 Irmãos. Uma altitude de 832 metros. Vale destacar que a fita tem só
2,5 centímetros de largura. É mais ou menos a espessura de uma régua usada na escola. A travessia durou 48 minutos. Matheus Vidal é atleta e artista de circo. Tem 26 anos de idade e dono de alguns recordes importantes, entre eles o recorde mundial de resistência, onde percorreu 6.120 metros em 2 horas e 47 minutos. É muita coragem desse rapaz. E parabéns aí pro Matheus. E agora é outro assunto. Vamos mudar de assunto. Susto na UPA, na unidade de pronto atendimento da Zona Sul em Ilhéus. Isso foi este fim de semana. De acordo com a polícia, 2 homens passaram de moto e atiraram contra a porta de vidro da entrada principal da unidade na madrugada de sábado. De acordo com a polícia, a ação foi porque 3 mulheres que procuravam atendimento na UPA tinham se envolvido numa briga na praça do bairro Hernani Sá minutos antes. Os homens que teriam ido se vingar fugiram. A polícia disse que ninguém ficou ferido. Nós procuramos a Secretaria de Saúde para saber se o atendimento foi prejudicado na UPA na Zona Sul, mas ainda estamos aguardando um retorno. Vamos de novo lá para Ilhéus, porque o carro que estava sendo retirado, né, a gente já viu aí que ele foi retirado, o carro que se envolveu num acidente aqui na saída de Ilhéus para Itabuna. Ele perdeu o controle da direção, saiu aí da pista, isso foi ontem, 9h30 da noite, e esse trânsito ficou totalmente interrompido por várias horas, gerando um longo congestionamento, tanto num sentido quanto no outro. Mas agora a polícia, controlando a situação, está interrompendo parcialmente o trânsito para que uma das vias tenha acesso e circule os veículos, depois para o do outro sentido, para que possa liberar o trânsito no sentido Itabuna-Ilhéus. Isso aí fica pouco antes, fica entre a rodoviária de Ilhéus e o Teotônio Vilela. Essas são essas imagens aí que a gente encerra o Bahia Meio-Dia de hoje. Para você aí de casa que está nos acompanhando, saiba que tem mais notícias da nossa região logo mais às 7 da noite no BATV. Agora você fica com as notícias do esporte e, claro, com essas imagens aí do trânsito sendo parcialmente liberado na saída de Ilhéus. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Plan Sul, nossa melhor referência.